Nós vamos agora ter a distribuição dos diplomas simbólicos. Eu peço a todos da mesa que se mantenham de pé para a distribuição dos diplomas. Boa noite, senhoras e senhores. Daremos início à chamada dos formandos do programa de mestrado profissional. Ana Cláudia Coutinho de Brito. Ana Paula de Sá Lucas. Bernard Gonin de Campos. Bruno Monsanto. Camila Imperial Daer. Caroline das Neves Pacheco Preterote. Daniela Maia Gomes. Débora de Avilés Calmon Nogueira. Elisa Castilhos Silva. Elisa Junqueira de Andrade. Fábio Carnevale Marucigui. Gabriel Salgado Penha. Gustavo Macedo. Inês Filipa Marques Janardo Pereira. Itaiguara de Oliveira Bezerra. Júlio César Grimaldi dos Santos. Luiz Carlos Lely Júnior.
Marcelo Bastos Nunes. Marcelo Mesa Barba de Carvalho. Marcos Vinícius Hetman. Maria Manuela de Orleans e Bragança. Matheus Rodrigues Coimbra. Ramon Francisco Fernandes Gonzalez. Ricardo Alves Carmo Ribeiro. Tiago Martins Silveira. Victor Pereira de Souza. E Vivian Barja Fidalgo Silva de Andrade. Formandos do mestrado acadêmico. Cristiane Sherman. Diego Martins Silva. Fernando Daitz. Fernando Ferreira da Luz Barbosa. Francisco Luiz Lima Filho. Guido Couto Penido Guimarães. Gustavo Rabelo de Castro.
João Silveira de Faria. Kim Marcel Martins Ardisson. Tícia Faria de Carvalho Nunes. Luiz Gustavo Campos Moza. Tomás Milanês Ferreira Pinto. Yara de Almeida Campos Cordeiro. Formandos do doutorado: Clara Costellini de Souza. Pedro Henrique Butelli. Parabéns a todos os formandos. Passo a palavra ao diretor da EPGE, professor Rubens Penha Cisne. Essas cerimônias, a meu ver, elas trazem momentos de tensão e momentos de tensão dentro da tensão. E isso não se dá por acaso. Acredito que os rituais que são compartilhados pelos seres humanos desde a sua origem têm essa particularidade de, talvez para fixar a memória dos momentos interessantes que eles proporcionam, tem essa capacidade de gerar um certo aumento do bater cardíaco, mas que agora, ao final, já se esvaeceu. Vocês vão sair daqui, os que estão se formando, com 4 tipos de poderes associados aos economistas. O primeiro poder, que é muito importante, é que vocês vão ser capazes de desenhar e implementar locais e situações nas quais as pessoas, ao se encontrarem, poderão elevar seu bem-estar. Não é verdade que numa troca entre 2 pessoas, o que um ganha, necessariamente o outro perca. Se eu tenho 2 pessoas que só têm o sapato do lado esquerdo do pé, e 2 outras que só têm o sapato do pé direito, do mesmo número e iguais, se essas 2 pessoas se encontrarem, ambas vão ganhar. E os economistas têm na sua formação, essa possibilidade de conceber situações nas quais isso se dá dessa forma, majorando o bem-estar tanto daqueles que só têm o sapato para o pé direito, quanto daqueles que só têm o sapato para o pé esquerdo, que trocam e ambos ficam mais felizes. Esse é um poder muito grande, embora o exemplo que eu esteja dando fique muitos quilômetros aquém do poder que isso representa.
Um segundo poder com o qual vocês vão sair daqui é o poder de fazer alocações intertemporais. Amanhã, se vocês estiverem numa situação, seja de gestores de uma instituição financeira, ou mesmo de um governo, ou até das finanças familiares, vocês vão poder, através de, por exemplo, no caso do governo, através de uma valorização cambial, trocar presente por futuro. Vocês vão ser capazes de majorar o poder aquisitivo no presente às custas de um endividamento futuro. Portanto, os economistas têm esse poder também de, principalmente quando se trata de uma economia como um todo, desenhar mecanismos que trocam, na maior parte das vezes, o futuro pelo presente, quando a sociedade é míope, ou o presente pelo futuro, quando a sociedade é menos míope. Um terceiro poder com o qual vocês vão sair daqui, esse talvez seja o mais importante deles, é que os problemas do nosso tempo, por exemplo, a manutenção do planeta, não se resolverão por meios bélicos. Se amanhã determinado país começar a poluir dessa forma, fazendo com que a maré suba e encubra cidades de outro país, não será através de um tanque do segundo país entrando no primeiro país que as coisas se resolverão. Será provavelmente através do desenho de mecanismos pelos quais a individualidade ceda ao bem-estar comum. E os economistas sabem como fazer isso. No exemplo que eu dei, se um país polui muito, todo o resto do mundo pode taxar as exportações desse país e pode taxar as importações desse país, dessa forma curvando a classe política à necessidade de mudança, tendo em vista que, se assim não for, a deterioração dos termos de troca, ou seja, o aumento dos preços das importações relativamente às exportações, levará a uma queda na renda e minará o suporte político. Portanto, o economista é capaz de desenhar sistemas nos quais o bem-estar comum é atingido e não o bem-estar individual de um país que quer poluir às custas dos outros. E o quarto poder com o qual vocês vão conviver, esse é mais individualista, é a capacidade de trabalhar de forma extremamente alavancada. Se amanhã vocês saírem à rua e encontrarem determinado objeto sendo vendido a R$1 e na outra esquina esse mesmo objeto alguém quer comprar a R$2, basta que você faça uma compra suficientemente alta na primeira esquina e venda na segunda esquina para nunca mais precisar trabalhar, nem nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Se você comprar 1 bilhão desses objetos, você terá ganho em 1 hora R$1 bilhão. É óbvio que, nesse caso específico, quando um ganha, necessariamente o outro está perdendo, que é o contrário daquele primeiro exemplo que eu dei. Mas se vocês tiverem a formação suficientemente boa, eu quero crer que vocês vão se situar do lado dos ganhadores. Esses objetos não se situam em esquinas diferentes, eles, em geral, se situam através de mercados derivativos em países e tempos diferentes. Daí surgem as operações de futuros e as operações que envolvem mais do que um país. E não é necessário que você seja senhor do futuro para que essa alavancagem possa valer a seu favor. Lembrem aquela velha história de duas pessoas que veem um urso subitamente prestes a atacá-los e um começa a amarrar o sapato e o outro fala: olha, para que você está amarrando o sapato? O urso está aqui em cima da gente e ele vai pegar a gente, não tem jeito. Nós nunca vamos conseguir correr mais do que esse urso faminto. E o que está amarrando o sapato fala: eu não preciso correr mais do que o urso, preciso correr mais do que você. Então, na vida profissional, nessa quarta alocação de poder que foi dado àqueles que fizeram todos esses sacrifícios, e sacrifícios, às vezes, que são impostos indiretamente através de regulações
que dificultam muito a vida de todos, tanto dos alunos quanto dos diretores, dos coordenadores, esses sacrifícios vão se traduzir nesses poderes, 3 dos quais são extremamente importantes para o mundo, e o 4 que pode fazer daqueles que têm melhores poderes de previsão, ganhadores muito alavancados ao longo da vida profissional. Observe que nem todas as profissões têm essa particularidade. Aqueles que operam com estoques têm essa particularidade. Aqueles que operam com fluxo não têm essa particularidade, porque eles precisam ver o fluxo passar. Então, foi mais uma cerimônia muito bonita, muito interessante que nós tivemos. Eu gostaria de iniciar os agradecimentos, começando pelos funcionários da Fundação Getúlio Vargas, não apenas da IPGE. Quem aqui não conhece o Almir, que lá embaixo sempre fala, tem um bom ano, um bom mês, um bom dia. Ele sauda a todos com essa frase, que já se tornou uma marca registrada da Fundação. Eu gostaria de agradecer também aos funcionários da IPGE. Estão aqui vários funcionários, do mestrado profissional a Gisele, do mestrado e doutorado a Carla, a Gabriela. Certamente eu vou deixar de lembrar alguns, que eu estou tentando ver aqui agora, eu não estou conseguindo achar. Aos professores que estão presentes, o professor André Vilela, coordenador da graduação, que está lá atrás, o professor Braido estava aqui conosco, aos professores da mesa, a Joísa Dutra, que é coordenadora do mestrado profissional, o professor Renato Fragelli, ex-diretor da escola, e, por último, no que diz respeito ao pessoal da escola e da fundação, o nosso ex-aluno, e que nos proporcionou aqui uma análise extremamente profunda, trazendo sua experiência de mais de 35 anos, tanto no setor privado quanto no setor público, e, de certa forma, nos deu uma luz sobre o que podemos esperar nos próximos meses e nos próximos anos no Brasil. No que diz respeito àqueles que estão nos deixando, sempre lembrando que os alunos que estão se formando não precisam necessariamente nos deixar. Amanhã nós teremos aulas de cálculo estocástico, estão todos convidados, se quiserem matar a saudade, comparecerem às aulas. Eu gostaria, então, de agradecer aos nossos alunos pela paciência que tiveram. É muito importante nós cultivarmos muita humildade com relação aos nossos colegas de profissão, seja aonde for que eles se formem, e é muito importante cultivar também a paciência para ouvir as coisas que nos são ditas. O Renato colocou muito bem a questão do empiricismo ao qual nós nos submetemos, sempre colocando uma experiência para corroborar ou não os fatos que são observados. Se o modelo corrobora, a gente mantém, se não corrobora, a gente muda. Eu quero chamar a atenção que, na parte não científica, isso também se aplica. O John Stuart Mill, no livro A Liberdade, ele defende o poder de opinião, de cada um expressar a sua opinião, exatamente com um argumento parecido. Ele fala, sempre que a gente deixa mais uma pessoa expressar a sua opinião, aquela verdade até então estabelecida passa por um experimento quase científico. Ou ela sobrevive após aquela opinião, ou ela não sobrevive. Então, isso é uma extrapolação dos mecanismos pensados lá atrás por Francis Bacon e implementados por uma série de pesquisadores, começando com Nicolau Copérnico e terminando em Newton, passando por Tycho Brahe e Galileu, que nós seguimos, mas que também são úteis no campo da filosofia. E no campo da filosofia, portanto, no campo onde se situam a maior parte das nossas escolhas do dia a dia. A economia não vai nos ensinar a saber, por exemplo, como conduzir a vida. O que vai nos ensinar como conduzir a vida são os estudos das generalidades, seja filosófica, ou teológica, ou sociológica, ou coisa assim. E
visão do John Stuart Mill nos permite extrapolar a visão empiricista do Francis Bacon também para esses problemas do dia a dia. Se você pretende viver a vida de uma determinada forma e houve alguém que tem dissenso com aquela opinião, o que você pensava poderá ou não sobreviver, tal qual o modelo empírico sobrevive ou não a um novo experimento científico. Essa foi uma excelente, uma maravilhosa ideia desse pensador britânico do século XIX. Então, eu agradeço também aos familiares e aos amigos e amigas, todos aqueles que estão conosco. E eu, como pai de 4 filhos, eu frequentemente me emociono com as coisas mais simples, seja uma dança no colégio ou coisas semelhantes. Os meus filhos são ainda muito novos, mas eu quero crer que eu tenho uma dimensão, eu possa imaginar a alegria dos pais, principalmente, em ver os filhos já num estágio mais avançado, passaram pela graduação, agora estão no mestrado, no doutorado, e aptos a contribuir para com eles, para com a família, para com a comunidade e para com a sociedade. Eu gostaria que todos, gostaria de convidar a todos para o coquetel que vai se seguir e desejar que todos nós sigamos em paz e na maior possível harmonia. Muito obrigado.